Bom dia, gente! Tudo bom, minha gente? Como é que foi o final de semana de vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Pra gente poder começar mais uma semana de trabalho, mais uma semana de videoaula, né? Desde já, vamos começar agradecendo a Deus por estarmos aqui hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro, né? Praticamente na metade do mês. E aqui estamos nós ainda com as nossas aulas remotas, né? Mas mesmo assim vamos agradecer por tudo que Deus tem feito por nós até agora, né? Amanhã Deus pertence e vamos continuar o nosso trabalho. Bom, gente, a gente vem falando sobre o quê? Sobre o reino prototista, né? Falamos sobre os protozoários, falamos sobre as doenças causadas por protozoários. E agora nós vamos falar de uma outra espécie que também faz parte do reino protoctista ou do reino protista. Durante muitos anos, esse organismo, essa espécie viva, ela era confundida com planta, né? Ela era chamada de planta. Por quê? Porque produzia fotossíntese. Então, por produzir fotossíntese, por ter clorofila, então as algas elas eram no reino das plantas, no reino plantae. Depois foram analisando, estudando e chegaram à conclusão de que a única característica semelhante à do vegetal que a alga tem é que ela produz a fotossíntese. Logo, ela não é um vegetal. Então, ela foi classificada como parte do reino protista ou do reino protoctista. Bom, as algas, elas são o quê? Elas são espécies autótrofas. O que é uma espécie autótrofa? Uma espécie autótrofa é aquela que é capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, a alga ela sintetiza energia e produz o próprio alimento. Produz fotossíntese, responsável por maior parte do oxigênio do planeta. A sua energia, ela protege os animais, ela é responsável por ajudar na manutenção do meio ambiente, na manutenção do planeta e das espécies vivas do planeta. Ela é a base da sustentação ecológica aquática, o que leva o quê? Aquela preocupação com relação ao meio ambiente. Por que a preocupação em não poluir as águas? Por que a preocupação em não poluir os mares e oceanos? Por quê? Porque as algas elas estão nas águas doces e salgadas e são elas as responsáveis por a maior parte da emissão do oxigênio na atmosfera. Geralmente a gente pensa que o oxigênio ele vem mais das florestas. No entanto, não é. O planeta é composto com mais água do que terras emersas. Então, a grande quantidade de algas marinhas e de algas que existe no planeta, ela é grande o suficiente para produzir a maior parte do oxigênio que existe na atmosfera. Então, por isso, essa preocupação que nós temos, essa preocupação que os ambientalistas têm em buscar alternativas para não poluir tanto as águas, para não poluir tanto o meio ambiente. Por quê? Se poluímos as águas, rios, mares e oceanos, logo nós estamos o quê? Matando os nossos produtores de oxigênio, certo? Então, as algas elas surgiram há mais de 2 milhões de anos, né? E elas podem ser unicelulares e podem ser pluricelulares. Unicelulares é o que mesmo? Quando possui uma única célula. Pluricelulares é quando ela tem mais de uma célula. As algas unicelulares, elas são algas microscópicas, ou seja, elas só podem ser vistas através de quê? De um microscópio. Já as algas pluricelulares, elas são algas que podem ser vistas a olho nu, ou seja, não precisamos de nenhum instrumento tecnológico
para vermos uma alga pluricelulares, né? Já as unicelulares, é necessário que haja um microscópio para que essas algas podem ser vistas. No entanto, todas elas vivem no ambiente marítimo, vivem no ambiente aquático, que pode ser de água salgada ou de água doce. E algumas também podem ser encontradas em lugares úmidos, certo? Então, se as algas são a base, é a sustentação do meio ambiente, logo que, é lógico que se elas forem destruídas, exterminadas, então como é que o planeta vai conseguir se sustentar se a sua base de sustentação for destruída? É como você construir uma casa, você não pode começar a construir uma casa de cima, você vai ter que ter o quê? Um suporte para construir essa casa, um suporte que vai sustentar a estrutura da casa. Então, essas algas marinhas, elas são como uma base de sustentação para o equilíbrio do planeta. E elas podem ser divididas assim, unicelulares e pluricelulares. Sendo elas unicelulares, as euglemófitas, as pirrófitas e as bacilorofícias. Sim. Unicelulares, que são as euglemófitas, são as pirrófitas e são as bacilorofícias. As euglemófitas, também chamadas de euglemas, elas vivem tanto na água doce como na água salgada. As pirrófitas também produzem clorofila, ou seja, todas elas produzem clorofila, vivem no mar e são flageladas, ou seja, se movimentam através de flagelos e são capazes de emitir luz. Então, quando elas estão em grande quantidade, elas ficam piscando, parecendo vagalumes. Então, essas pirrófitas, elas têm uma energia muito forte, então elas são capazes de emitir luz. As bacilorofícias ou as diatomáceas têm uma carapaça, né, protetora, feito de silica. Quando essas algas elas morrem, essa carapaça ela vai ficar lá no fundo do mar e elas são utilizadas depois na construção civil para fazer, para deixar um ambiente mais agradável, mais bonito, mais luxuoso. Já as pluricelulares, elas são as clorofícias, as rodofícias e as feofícias. As pluricelulares, clorofícia, são comestíveis, ou seja, elas servem na produção de alimentos e essas algas são muito apreciadas nos países orientais, né? Elas também são chamadas de algas verdes. As rodofícias, por sua vez, são chamadas de algas vermelhas, tá? Elas têm essa coloração, mas não significa que todas as rodofícias sejam algas vermelhas. Então, existem outras cores, né? Mas as que predominam são as algas vermelhas, que são as rodofícias vermelhas. Mas tem as rodofícias verdes, as rodofícias amarelas. Então, tem rodofícias de várias cores, mas chamamos de algas vermelhas porque elas estão em maior quantidade como algas vermelhas. E temos as feofícias, que são o quê? Algas pardas, conhecida como sargaço. Ou seja, todos os tipos de algas, sejam unicelulares ou pluricelulares, elas são importantes na produção de oxigênio, na geração de energia para os animais, são base da sustentação ecológica aquática, certo? E vive em águas salgadas ou doces ou em ambientes úmidos, produz fotossíntese e são autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento, tá? Então, gente, vamos fechando essa videoaula por hoje, certo? Próxima semana, lembrando, já é semana de revisão, ok? Então, vamos fazer as atividades, entregar as atividades